Já estamos gravando, né? Eu pensei, Sibeli, na sensibilidade dele de pegar os detalhes e conseguir passar para o Freud. Isso é muito curioso, a capacidade Verdade. desse pai de entender os detalhes desse filho e conseguir passar para o Freud. É maravilhoso isso. É. E assim, uma coisa assim bem importante é que o Freud nessa época ele estava incentivando muito o pessoal que convivia com ele a trazer material relacionado com o mundo infantil, porque como eu falei para vocês, ele estava escrevendo os 3 ensaios, né, da teoria da sexualidade. E ele queria material clínico para poder demonstrar as hipóteses que ele estava falando. Então, eu pensei hoje em começar e falar assim para vocês que hipóteses que ele estava falando, né? Então, por exemplo, olha, ele estava falando que a criança ela tem a sexualidade, né? Ela tem uma atração pelos pais, com predominância, por exemplo, o Hans, ele era apaixonado pela mãe dele. Vocês foram vendo isso daí. O desejo que ele tinha de ficar sozinho com ela. Aqui na tradução, tem tradução que eles falam um termo e outra tradução fala outro. Aqui fala mimar com a mamãe, né? O que quer dizer isso? Ficar assim pertinho, conversar, ele ficar sozinho com ela, né? Então tem isso. Tem o incrível medo da criança de receber uma punição, porque ele gostava muito de ficar com a mãe e muitos momentos ele tinha desejo que o pai não estivesse junto. Então eu quero falar para vocês também a importância que tem isso na vida depois de um adulto, que essa questão assim da pessoa sentir culpa por sentimentos que ela tem de desejo, entende? Vamos prestar bastante atenção nisso, muitas coisas que às vezes um adulto sente de angústia, de medo de ser mal interpretado, tem uma raiz nisso, entende? De querer muito uma coisa que depois ele vai entendendo que é proibido e que ele vai ser castigado. A gente fala muito em sentimento de culpa, às vezes não sabe direito onde que é a raiz disso, né? E vamos entender o seguinte, que para o Freud, a raiz de muito sentimento, muitas coisas da vida adulta, está aqui, ó, na relação triangular, entende? Toda essa situação, assim, de desejar muito, de querer, de ter muito sentimento por um dos genitores, o medo do outro, o medo da castração, porque o medo da castração você pode entender tanto concretamente, medo de perder uma parte importante do corpo, como o mais simbolicamente, o medo de ser punido, de ser castrado, né? Então, o ser humano tem muito medo do que ele deseja, e esse medo faz com que ele entenda que ele vai receber uma punição, que é o que a gente fala depois de sentimentos de persecutoriedade, né? De que está errado você sentir alguma coisa, né? Então, o Freud estava assim precisando muito de material para poder corroborar todas essas hipóteses que a gente falou, né? De amar muitos pais, de fazer muitas fantasias, de ter medo de ser punido, de entender que o que ele sente está errado,
né? Não ficar confortável naquilo que é sentido, pelo contrário, ficar com uma certa persecutoriedade. Então, assim, o que aconteceu é que um dos seguidores do Freud, no caso, o pai do Hans, ele tanto queria ajudar o filho, como ele também queria fazer esses registros para poder levar para o Freud, né? Então, eles fizeram um trabalho que é assim muito bonito, né? Tem momentos que a gente vê, o Hans, vocês viram, é uma criança excepcionalmente dotada, né? E que coisa bonita assim que ele fala, e que ele tem um certo entendimento do contato psicanalítico, né? Tão pequenininho, e criança tem mesmo, sabe? E ele falava assim, por exemplo, aquela frase que ele fala: papai, será que o professor conversa com Deus? Eu acho aquilo lindo, né? Falando como que ele sabia das coisas, se era Deus que passava para ele. E um momento que o pai falou: eu não sei o que é isso. E ele falou: mas se a gente perguntar para o professor, ele sabe, né? Então, até uma questão transferencial bem importante, que ele já estava nutrindo a ideia assim de que o analista pode ajudar naquilo que você não sabe, você ter para quem perguntar. Então, são passagens que são muito bonitas, né? Falando o que é assim, que uma criança tão espontaneamente tem, que ela tem uma valorização pela análise, né? E é um caso muito interessante, porque, na verdade, o Hans acabou sendo muito ajudado, né? E veja o seguinte, é claro que ajuda você ter um pai assim tão interessado, né? Que anota, que fala, que conversa e que tem uma pessoa que ele pode discutir, conversar, como essa criança foi investida, entende? Assim, quanta atenção que o Hans recebeu em tudo isso que ele estava vivendo, né? Bem, então, eu queria falar assim uma coisa para vocês. O que nós estamos estudando atualmente, através de uma vivência de uma criança que foi tão bem anotado, tão bem redigido, tão bem pensado entre eles ali, mas acabou sendo, não quando começou, porque quando ele começou a fazer as anotações, vocês notaram, o Hans ainda não estava apresentando os sintomas. É que aconteceu que depois os sintomas começaram a aparecer. E a gente fala assim também que o quadro que o Hans apresentou, hoje a gente entende assim como alguma coisa que tenha uma frequência grande, em torno dos 4, 5 anos, uma criança poder apresentar uma fobia, que a gente fala assim, que às vezes espontaneamente depois ela passa, ela se resolve. Por quê? Porque é uma fase que a criança está no auge da questão edipiana e que ela sente tanta emoção, tanto amor, por exemplo, o menino pela mãe, essa persecutoriedade depois que vem, que o pai vai ficar bravo, que ele não vai gostar, e que pode até apresentar algum sintoma que não necessariamente vai evoluir para um quadro patológico. Então, às vezes fala assim, tem muitos relatos dessa fase que o analista mostra o que a criança viveu e que depois, com a abordagem, aquilo teve uma elaboração muito boa. Então, existe uma discussão, fala assim, mas teria mesmo essa elaboração, mesmo que não tivesse a abordagem,
que faz parte de um momento da vida da criança, que pode apresentar sintomas ou não, dependendo até da estrutura familiar, de como a criança é acolhida, explicada, né? Mas, na verdade, aqui a gente pode falar em termos assim de uma neurose fóbica, né? Então, eu gostaria de dizer assim para vocês, o que é uma neurose? Eu sei que a gente já conversou sobre isso, né, mesmo no primeiro semestre e tal, mas fica assim, a neurose é uma afecção psicogênica, quer dizer que a origem dela está na vida emocional, na vida psíquica, que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico, que tem suas raízes na história infantil do indivíduo e constitui compromissos entre o desejo e a defesa. Reservamos o termo neurose para o quadro obsessivo, histérico e fóbico. Então, o que caracteriza principalmente a neurose é um conflito, tá certo? Um conflito entre um desejo e uma proibição, tá certo? Quantos relatos que nós vimos ali no primeiro semestre de que, às vezes, a pessoa ficava apaixonada, por exemplo, pelo marido da irmã, mas existe uma proibição. Entre esse desejo e essa proibição, a pessoa então apresenta um sintoma simbólico, porque ela pode vivenciar aquele desejo sem ser uma expressão direta, porque ela está muito interessada na questão de acatar aquilo que é proibido e ela continuar sendo aceita pelos seus pares. Então, o simbolismo no quadro neurótico ele é muito grande. Outra coisa que caracteriza o que a gente chama de neurose é a possibilidade da pessoa fazer uma transferência, no caso, na figura da pessoa que vai atender, e aí, então, nessa transferência, algo poder ser repetido, poder ser aprendido e poder ser elaborado, tá certo? Então, é possível existir o aspecto transferencial, aqui no caso, de uma neurose fóbica, quando Hans começou a apresentar o que era sintoma no caso? Medo de sair de casa, medo dos cavalos, né? E medo que acontecesse alguma coisa, tanto para o cavalo como para ele mesmo, dele ser mordido pelo cavalo. Talvez do ponto de vista real isso não fosse possível acontecer, mas é do ponto de vista simbólico, tá certo? Esse medo que a pessoa foi apresentando. Hoje, a gente tem, assim, muito quadro de neurose fóbica. E eu sei que a hora que a gente for conversar, vocês vão me dar muitos exemplos, né? E o que a pessoa apresenta talvez não tenha uma explicação na realidade. Por exemplo, um sintoma muito comum que se apresenta. Às vezes a pessoa tem medo, fobia de entrar num elevador, tá certo? Do ponto de vista real, o elevador é um dos veículos que oferece menos perigo, que tem uma segurança. Você pode usar o elevador. E se acontecer alguma coisa, na grande maioria dos casos é uma coisa que tem solução rápida, né? Mas a pessoa se recusa. E às vezes aquilo traz até muitos empecilhos para a vida dela. Por exemplo, se você trabalhar no 20º andar de um prédio e você tiver fobia por elevador, vai ser meio complicado, né? Traz assim todo
um prejuízo, às vezes, para o seu dia a dia. Mas acontece que aquilo tudo é uma expressão simbólica de um conflito. Por exemplo, no caso do Hans, ele começou a ter medo de sair de casa. Esse medo já é simbólico, porque o que acontece? A criança, ela é protegida dentro do ambiente familiar, tá certo? Por exemplo, tem criança que apresenta um medo muito grande de ir para a escola. O que quer dizer isso? Às vezes, a criança tem medo de deixar aquela relação protegida que ela vive e ela tem medo de começar a enfrentar a vida lá fora. Então, ela começa a apresentar medos de começar a fazer a separação com os pais. A criança tem medo de não ter elemento suficiente para enfrentar a vida lá fora. A fobia, ela tem muita relação com isso. Você ter medo dos recursos que você tem internamente não serem suficientes para você poder enfrentar tanto a separação do casal parental, como começar a sua vida lá fora. Você tem muitos casos de adolescentes que já conseguiram, às vezes, dar largos passos, de repente começa a apresentar uma situação fóbica e a pessoa regride. Quantos adolescentes vocês já devem ter tido contato que ficam trancados dentro do quarto, numa atitude visivelmente fóbica diante da vida? O grande medo que você tem na fobia é de faltarem recursos para você poder conter a sua própria vida mental e poder ter contato com a vida lá fora. Lá fora que eu falo, longe da proteção do casal parental, né? Então, a fobia, ela tem muito nesse sentido, né? Agora, tem um outro termo também que a gente fala neurose e falamos também psiconeurose. Qual que é a diferença, né? A psiconeurose, você inclui, além desses quadros que eu falei, tá incluído na psiconeurose, além da histeria, da obsessão e da fobia, as neuroses narcísicas, né? Que seriam, na verdade, os quadros psicóticos funcionais, não aqueles quadros psicóticos que vêm por alguma coisa orgânica, mas os quadros psicóticos que estão na esfera emocional, né? Como, por exemplo, a psicose que antes a gente chamava de PMD, né, maníaco-depressiva, e que hoje a gente chama do transtorno bipolar, né? Então, tudo isso é englobado com o nome de psiconeurose. A fobia você pode chamar de psiconeurose, como ela pode ficar incluída no quadro das neuroses clássicas, né? Então, eu estou colocando isso para falar que quadro que nós estamos. E aí, eu fiz essa restrição, talvez, que eu não sei se o Hans teve realmente um quadro neurótico, apesar de ter apresentado sintomas, né? Porque, como nós falamos, às vezes nessa faixa de idade, é comum a criança apresentar um quadro fóbico e depois ele ter uma solução natural, entende? Às vezes, mesmo sem o tratamento, só com a maneira da família lidar, a criança pode superar, que são medos que a criança apresenta. Por quê? Porque nessa fase
coincide com a época de ir mais seriamente para a escola, né? De estar numa fase psicogênica, assim, que ela está tratando da questão intensa com o casal parental, é a época do complexo de Édipo, que ele está numa ascensão e no auge, né? Então, que a criança pode apresentar bastante coisa nesse sentido, né? Então, nós tivemos, assim, essa coisa interessante do Freud ter anotado tão detalhadamente tudo que se passou, né? Teve a colaboração do pai do Hans, que ele estava estudando com o grupo do Freud, e ele estava mesmo muito interessado em saber o que a psicanálise tinha para falar. Ele estava criando os filhos dele nessa época, o Hans com 4 anos, e nasceu a outra filha dele, que se chamava Hannah, né? E eles eram um casal que eles estavam interessados em dar uma formação bem contemporânea para os filhos, né? Então, eles recorriam muito aos ensinamentos da psicanálise e tal, que sai de uma educação mais rígida, isso não pode falar, tal, e eles eram pessoas que davam uma, não só abertura para as crianças falarem, como vocês viram, o quanto ele abordava o menino, o quanto ele perguntava, o quanto ele fazia o Hans falar as coisas que ele estava sentindo, né? Principalmente na época que ele começou a apresentar os sintomas, e ele ficava, né? Mas como que é isso? Por que que você ficou com medo? Você viu o cavalo? Você não viu? Você atravessou a rua? Não atravessou? Você foi perto dele? Mas o que que você pensou? Você pensou que era o papai? Né? Então ele deu uma super atenção para o menino, né? E registrou tudo. E foi isso que nós fizemos essa semana, ler esses relatos todos, né? Então, esse capítulo começa assim: meu caro professor, estou lhe enviando mais algumas notícias a respeito de Hans. Só que dessa vez, lamento dizê-lo, se trata de material para um caso clínico. Como o senhor verá, nesses últimos dias, ele vem apresentando um distúrbio nervoso que nos tem preocupado muito, a mim e a minha esposa, pois não temos sido capazes de encontrar meio algum de corrigi-lo. Tomarei a liberdade de ir vê-lo amanhã, mas por enquanto junto os apontamentos que fiz sobre o material de que dispunha. Então vocês veem o seguinte: ele não só anotava detalhadamente tudo que ele podia, como ele marcava os horários de supervisão, ia conversar com Freud, apresentava tudo que ele conseguiu registrar, eles conversavam bastante e o Freud dava orientações de como ele devia proceder, né? Bem, então, ele começou a contar para o Freud o que o Hans estava apresentando. Ele tem medo que um cavalo vá mordê-lo na rua, e esse medo parece estar de alguma forma relacionado com o fato dele vir se assustando com um grande pênis. Então, a gente retoma novamente o que nós tínhamos conversado a semana passada, que o Hans passou por um período que ele olhava muito essa questão do pênis do cavalo, de tudo que ele via, né? Se a mamãe tem pipi, se o papai tem pipi, ele estava muito interessado nisso. Então, parece até que isso é alguma coisa que é muito comum encontrar nas crianças nessa idade, e a criança que está bem, ela tem curiosidade, né? Como que é, como que funciona, como que faz, e ele levava o menino no zoológico, parece que fica uma ideia centralizada nisso, né?
A minha amiguinha também tem pipi, por que que ela não tem? E no zoológico, a primeira coisa que ele olhava era para isso, né? E aí ele fala assim, eu vou colocar algumas frases que eu acho que são emblemáticas desse relato, né? Então ele fala assim, com exceção do fato de estar receoso de sair à rua e de ficar com desânimo à noite, ele de resto é o mesmo Hans, tão alegre e animado como sempre foi, né? Isso é uma coisa muito importante quando vocês estão observando uma criança, assim, como que essa criança está? Se tem só alguma coisa depressiva, patológica, ou se a maior parte do tempo, o que que essa criança apresenta, né? Outra coisa também, ele começa a trazer situações de muito medo de separação, né? Então ele falou assim, quando lhe perguntaram por que que ele estava chorando, ele disse à sua mãe, quando eu estava dormindo, eu pensei que você tinha ido embora e eu ficava sem a mamãe para ficarmos juntos, né? Vocês vejam, por exemplo, que a criança começa a ficar com muito medo de perda de coisas que ela gosta muito. E uma coisa central na vida de uma criança é a própria mãe, né? A necessidade que a criança tem dela, né? E o desejo de ficar junto com a mãe. Depois ele começou a apresentar isso. Esse show Brown que o Freud fala é o Jardim Zoológico de Viena do Castelo de Schönbrunn, né? O Castelo de Schönbrunn é o castelo da Sissi. Vocês lembram do filme da Sissi? A imperatriz, né? Aí o pai fala assim que o distúrbio teve início com pensamentos ao mesmo tempo apreensivos e ternos, seguidos então de um sonho de ansiedade cujo conteúdo era a perda de sua mãe, e com isso não poder mais mimar junto com ela. Por conseguinte, sua afeição pela mãe deve ter se tornado fortemente intensa. Da sua condição, era esse o fenômeno fundamental. Em apoio a essa teoria, podemos recordar suas duas tentativas de seduzir sua mãe, datando a primeira delas no verão, ao passo que a segunda ocorreu no momento imediato que precedeu a irrupção de sua ansiedade na rua. Foi esse aumento de afeição por sua mãe que subitamente se transformou em ansiedade, a qual, diga-se de passagem, sucumbiu à repressão. Você vê o medo que ele começou a sentir de gostar tanto dela, de querer tanto a mãe para si, ele começou a pensar que o pai não iria gostar disso, que o pai ia ficar bravo, né? E você vê que o sintoma também começou a aparecer na rua, porque ele saía de casa com a babá, eles iam passear. Então, você veja, ele começou a sentir ansiedade de se distanciar de casa e a distância, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Eu quero ficar perto da mamãe, porque o medo de perdê-la já estava muito grande, né? E vocês se lembram que ele saiu e daí ele queria voltar para casa, ver se estava tudo bem. Às vezes a criança tem medo de ir para a escola e a criança fica ligada o que está acontecendo em casa enquanto eu estou na escola, né? Você vê,
como que nós, como seres humanos, a gente tem medo das emoções que a gente sente, entende? Às vezes você tem medo de gostar muito de alguém e isso ser errado, né? Então, o Hans começou a passar na cabeça dele: se eu gosto tanto da mamãe, eu quero ficar perto dela, vai ver que isso não está certo, meu pai vai ficar bravo comigo, né? E daí eu vou ter um castigo maior, não é só do medo da castração, o medo de perder o amor da mãe, né? Devemos dizer também uma palavra em favor da admirável e devotada mãe de Hans. Seu pai a acusa com certa aparência de justiça de ser responsável pela manifestação da neurose da criança, em face de suas excessivas demonstrações de afeto para com Hans e também da frequência e facilidade com que eu o levava para sua cama. Você vê que isso fica recíproco, né? Tanto a criança tem medo de gostar muito, como a mãe também tem muito medo de gostar da criança e de que isso pode fazer mal, né? Porque fica muito junto, a criança vai ficar muito fixada. Nós somos pessoas que a gente tem medo do afeto. A gente tem medo do afeto, a gente tem medo da agressividade, não é? O que pode acontecer se você expressar grandemente os afetos, né? Aí o Freud começou a dar uma orientação para o pai do Hans, que fala assim: olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu estou lendo assim alguns trechos, mas eu não sei se fica fácil para vocês irem acompanhando. Tá bem claro? Assim, como vocês já leram, eu estou repetindo coisas que eu considero emblemáticas, né? Então, o Freud falou assim: eu combinei com o pai de Hans que ele diria ao menino que tudo aquilo relacionado com cavalos não passava de uma bobagem. Seu pai iria dizer que a verdade é que ele gostava muito de sua mãe e queria que ela o levasse para a cama. A razão por que ele tinha então medo de cavalos se explicava por ele se haver interessado muito pelos seus pipis. Ele próprio observara não ser correto ficar tão preocupado assim com os pipis, mesmo com o dele. E tinha razão ao pensar dessa forma. Então, o Freud começou a falar isso assim, explica para ele que esse medo que ele sente dos cavalos é uma bobagem. E isso, bobagem, ele estava se referindo à ansiedade que o Hans sentia algumas vezes. Porque você vê claramente numa criança como às vezes ela está muito preocupada com uma coisa e isso é medo de outra. E que você explicar pode ser que ajude, né? Esse último esclarecimento lhe seria dado numa ocasião favorável, quando o assunto fosse motivado por alguma pergunta ou alguma observação casual que Hans fizesse, né? Aí eles também começaram a relacionar, por exemplo, que ele estava colocando muito a mão no pipi dele e depois ele ficava com medo também, né? Então, que ele iria falar, não, não é isso, é ruim porque eu ainda continuo pondo a mão no meu pipi de noite, né? Então, eles combinaram que atribuiriam a principal participação na patogênese da atual condição de Hans
a seu hábito de masturbar-se. Não faltavam, contudo, indicações da existência de outros fatores significativos. Aqui ele está querendo dizer, não é só o medo da castração, dessa coisa toda, mas o medo também da parte afetiva, de querer demais ficar ligado e próximo da mãe. Outra coisa, assim, aí foi sugerido também de dar para ele um saco de dormir, né? Então, ele falou assim, está bem, mas para não deixar você querer ou ficar com a mamãe ou essas coisas todas, nessa noite você vai dormir num saco de dormir. A seguir saímos para a frente da casa, Hans ainda estava com medo, mas animou-se visivelmente com a expectativa de seus esforços o aliviarem e disse, que bom, se eu tiver um saco para dormir, a minha bobagem amanhã vai desaparecer. O que ele passou a chamar de bobagem era a ansiedade que ele sentia. E talvez o saco de dormir trouxesse uma ideia de uma contenção, né? Dele ficar bem aconchegado para dormir. Bom, aí a questão é que os sintomas começaram a se acentuar muito e ele não queria mais sair de casa, ele não queria mais ir para o zoológico, ele não queria mais ir na localidade que era onde moravam os avós paternos, né? É fato que ele tinha medo de animais grandes, porque se via obrigado a pensar que nos seus grandes pipis, contudo, não se pôde, na verdade, dizer que ele estava com medo disso tudo. Antes, a ideia que tinha deles lhe fora decididamente agradável e ele costumava esforçar-se de todo jeito para dar uma olhada nos animais. Mas aí eles começaram a relacionar que os animais grandes podiam representar o próprio pai, porque para uma criança o pai é como se fosse um animal grandão, né? A criança se sente pequena perto do pai. Bem, aí ele começou a ficar com medo da girafa, né? Da girafa grande, com o pescoço grande, e a outra girafa que era amarrotada. E aí o Freud foi mostrando para o pai do Hans que elas podiam representar o próprio pai e mãe. A girafa grande, o pai, a girafa amarrotada, a mãe. Aí tem todo aquele simbolismo, né? Que ele subia em cima da girafa. Na verdade, é um material que é importante dele ser lido, né? Ele é mais difícil de ser contado, porque são muitos detalhes, né? O que eu acho, assim, extremamente importante que tem nesse material é a questão de que a criança pegou toda a ansiedade que ela estava sentindo em relação aos pais, né? E ele fez toda uma elaboração, como às vezes é feita num sonho, na montagem de um sonho, então tinha muitos elementos simbólicos, de tal forma que o cavalo passou a ter uma representação do medo que ele tinha do próprio pai. E um medo também, vocês viram, olha quantos elementos tem da vivência do complexo de Édipo. Ele desejava que o pai saísse de perto, mas ele tinha medo que o pai morresse.
Às vezes a criança pensa que os desejos agressivos dela são tão poderosos, que pode fazer mal, ou para o pai ou para a mãe. Nós temos isso que continua na vida adulta. Às vezes a gente tem medo que uma raiva muito grande que você sinta possa fazer mal para a pessoa, possa ter algum tipo de poder e você fica culpado pelo seu próprio sentimento. Tá certo? Então, eu acho que no relato desse caso, a gente tem a oportunidade de ver nascendo tudo isso depois que a gente fala na teoria, né? Que a criança, todas as vezes que ela fica muito aderida à mãe ou ao pai, ela tem medo que o outro genitor fique muito sentido, muito triste, que ele possa sofrer, que ele possa até ficar doente ou morrer por causa disso, né? Então, a, a culpa que a gente sente na vida adulta, como que ela está relacionada a essas vivências primitivas, entende? E quanta análise, às vezes, que a gente tem que fazer para se libertar das sensações de culpa, né? Que não podia ter feito isso, não podia ter sentido aquilo, né? E quando você vai ficando mais seguro, você mesmo tem vontade de chamar essas coisas todas de bobagem, né? Como Freud sugeriu, que desse esse nome para a ansiedade que o Hans sentisse, né? Então, eu queria falar isso para vocês. Eu acho que nesse capítulo, se eu ficar descrevendo tudo como era, assim, fica muito cheio de detalhes. Então, eu vou propor para vocês para a gente começar a poder conversar, né, sobre tudo isso que estava se passando. E eu acho que nesse estudo a gente fica com a oportunidade de conhecer um pouco mais o que é uma fobia, né? Uma fobia, ela é um medo absolutamente simbólico e tem uma raiz lá na infância. Hoje, quando vocês escutarem um adolescente falar para vocês que ele não vai na análise porque ele não consegue sair do quarto dele, eu tenho certeza que vocês vão ter uma escuta muito mais apurada diante disso, né? E vocês vão poder escutar isso e poder pensar como será que está a relação com os pais, de fato, do que é que ele tem medo que possa acontecer para um deles, se ele se ausentar. E ao se ausentar sem estar junto do pai e da mãe, o que ele tem medo de não ter para enfrentar a vida, né? Então, estou aqui para a gente conversar. Eu queria compartilhar uma situação da semana passada. Depois que a gente conversou a semana passada, eu tenho um filho de 3 anos e 4 meses. Uhum. E aí foi muito legal, assim, a situação. Depois eu dei muita risada sozinha, porque a gente tinha acabado de conversar toda a história do Hans e tal. E há umas semanas atrás, meu filho falou assim, que a barriga dele estava muito grande, que tinha um bebê perto de mim e do pai dele, né? Nós demos risada, brincamos com ele. Falei, não, filho, menino não tem bebê na barriga, só a menina que fica com o bebê na barriga, né? E ele ficou com aquilo, fez uma cara feia, que ele não tinha um bebê na barriga, e ficou com aquilo. E aí, naquele dia, depois da aula, fui colocar ele para dormir
E ele falou, mas eu queria dormir lá na sua cama. Eu falei, não, cada um tem a sua cama. A Letícia dorme na cama dela, você dorme na sua, eu durmo na minha, né? Aí ele falou assim, mas e o meu pai? Eu falei assim, o seu pai vai dormir na cama comigo, né? A gente casou e a gente, né, cresceu, casou e a gente dorme junto na mesma cama. Aí ele ficou quieto e tal. Daí eu falei assim, depois, mais pra frente, você vai crescer também, vai casar, vai ter uma namorada, vai dormir junto na cama com ela. Falei, e depois pode até ter um filho, né? Aí ele falou assim, mas menino não tem neném. Menino não tem neném. Aí nós demos muita risada, dei risada ali, falei para ele, não, mas você pode ser o papai do neném. A mamãe carrega o neném na barriga, mas também precisa do papai. Então, é muito, assim, importante tudo isso mesmo que o Freud foi desenvolvendo, né, com as pessoas que ele foi agregando aí nos estudos, né? Foi muito importante. Não, e como é importante, né, Cláudia, você compartilhar isso conosco, porque é assim, é ao vivo e a cores, né? Você falou, eu acabei de conversar, cheguei em casa, tinha um Hans lá, né? Que é o próprio, né? Porque você veja, olha que coisa, né? Porque a criança, ele queria muito ficar sozinho com você, porque a criança sente segurança, né? Se sente amado, é uma coisa que tem muita vontade de receber. Aí ele estava falando assim: você vai dormir com meu pai, eu vou ficar aqui sozinho, né? E vocês, se vocês dormirem juntos, você pode fazer outro nenê, além da Letícia, né? Então, eu tenho um nenê na barriga, né? Porque é um pensamento assim que ele compensa um pouco, né? Fala, eu tô morrendo de sofrimento, porque vocês ficam juntos, você tem nenê, eu não tenho, eu tô aqui sozinho. Então, mas então eu vou ter um nenê também. Aí você falou que não tem. Então você vê como é importante você dar atenção para a criança, porque você vai passando muita coisa importante. Você falou para ele, filho, um dia você vai crescer, você vai ser o papai da casa, né? Você vai poder casar, a sua mulher vai ter um nenê, você vai cuidar, né? Porque, gente, tem família que não conversa com as crianças. Ah, menino, não enche, vamos dormir, né? É tão bom a gente saber que essas conversas têm importância, né? E através disso você vai ensinando muita coisa para a criança, né? São muitas coisas assim, né? Que a gente vai vivendo no dia a dia, às vezes não para tanto para pensar, né? O que está se passando. Mas tem muitas situações que, conforme fui lendo o Hans e a gente conversando a semana passada, que vai vindo a lembrança, né? Das vivências. Todas dele, do pipi, da diferença, de querer que a gente leva ele no banheiro para a gente segurar o pipi para ele e não ele fazer xixi sozinho, sabe? Uma série de coisas assim que vão, né? Que vão na naturalidade da vida e claro, que a gente para pensar, né? E assim, sabe, Cláudia, eu acho também que tem uma coisa, é tão bom a gente conversar, porque eu acho que toda mãe, todo pai sente uma coisa que eu vou falar agora. Fala, nossa, se eu fosse começar outra vez, né? Assim, quanta coisa eu faria diferente. Então, eu acho que dá uma super atenção para essas coisas que a criança fala, elas são fundamentais, porque no fundo você está falando assim, filho,
é muito importante o que você pensa. Fala comigo, sim, presta atenção, porque, na verdade, você vai viver, você vai enfrentar as coisas, depois que a vida vai trazendo, com aquilo que você pensa. Então, o que vai pela sua mente, pela sua cabeça, é muito importante. Às vezes o paciente fala para você assim, eu ia te contar uma coisa, mas não vou contar não, é bobagem, né? Eu sempre falo assim, não tem bobagem, né? Se você pensou, é importante. Então, eu quero que você me conte, né? Porque é daí que nós vamos tirar alguma coisa, né? O que você pensa é importante, sim, né? Com certeza. Ô, Cibele, eu gostaria de compartilhar um caso meu, que a Cláudia está contando, e é uma moça de 21 anos, né? É uma moça que ela veio com transtorno obsessivo compulsivo a primeira vez. Ela está comigo já há 7 anos, né? Uhum. E aí é interessante porque ela fala muito pouco durante a sessão. Ela fica trancada no quarto dela, aquilo que você me falou de uma adolescente. Ela tem 21 anos. Muito pouco. E agora ela deu de falar comigo pelo WhatsApp. Então ela não fala na sessão, mas fala no WhatsApp e aí a gente discute na sessão seguinte. Sim. E Uhum. aí ela falou assim: olha que interessante, eu até procurei aqui. Preciso falar uma coisa, mas não gostaria de falar pessoalmente. Quando era pequena, ficava inventando coisas para chamar a atenção da minha mãe. Por exemplo, inventava que tinha dor de cabeça e ela ia me buscar na escola. Essas coisas para ela se preocupar comigo. E às vezes ficava pensando coisas horríveis. Por exemplo, se meu pai falecesse, eu sofreria muito, porque eu amava ele. E todo mundo, principalmente ela, se preocuparia comigo. Isso me traz muita culpa. Olha que interessante, ela falou o que você acabou de falar hoje para nós. Ela escreveu para mim, né? Porque ela não consegue falar. E ela fala que ela ama demais o seu pai, que ela não quer que ele morra, mas ela tem muita culpa que ela pensava nisso na infância. É o que o Freud acabou de nos falar. E assim, né, Silvia, seguindo o raciocínio que a gente está fazendo, por exemplo, quando ela começa a falar essas coisas para você, não faz mal que é porque ela mandou a mensagem, mas ela está pondo isso para vocês conversarem. É importantíssimo, porque ela está falando, é uma questão de intimidade, assim, ela está conseguindo dividir com você os pensamentos mais íntimos, assim. Por quê? Porque ela começa a confiar imensamente e achar que vale a pena conversar com você. Entende? Que alguma coisa vai sair daí, né? Então, por exemplo, quando ela fala assim, eu fiz essas coisas para minha mãe prestar atenção em mim, vem me buscar que eu tô com dor de cabeça. Mas aí você fazer a pessoa falar, mas por quê? Você achava que ela não prestava muito atenção? Você tem irmãos, você tinha que dividir com os outros, você achava que era pouco, né? O que você queria que ela visse que você estava muito insegura, que você gostaria de poder falar, poder se encontrar mais, né? E é isso mesmo que ela gostaria, porque é uma mãe narcísica, É, totalmente narcísica, e não enxerga fala ela. para ela, Então, ela quer até hoje, com 21 anos, a atenção dessa mãe. Essa mãe não tem condição alguma de dar atenção a ela. É uma mãe totalmente prejudicada pelo seu narcisismo. Então, porque às vezes isso acontece mesmo, né? Acontece muitas coisas, às vezes a gente é filho de uma pessoa, às vezes até que tem alguma doença mental, eu falo isso para vocês, né? Ou às vezes é uma pessoa que é muito pouco generosa, não consegue prestar atenção nessas coisas,
ou às vezes até por defesa, a pessoa está com a cabeça em outra coisa. Acontece o seguinte, sabe? Mesmo que você não tenha obtido imensamente isso na relação com os pais, a vida oferece muita oportunidade. Por exemplo, Silvia, ela está vivendo uma coisa com você que eu acho das coisas mais importantes que tem na vida. Ela está se dando uma segunda chance. Eu pensei que ela está tentando reviver, né? Repaginar a vida dela junto comigo. E ela conseguiu. Com Parou certeza. de ter o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Ela parou. Ela está vindo agora com um pouco de um transtorno alimentar que já está começando a se conter, porque ela está falando para mim no WhatsApp tudo, coisas muito íntimas da vida infantil dela. É muito interessante. Uma menina adulta quintoanista de direito, né? Então ela é inteligente, ela é muito esforçada. E eu vejo que ela está tentando se livrar. Eu acho que a pulsão de morte estava muito evidente nela e agora está conseguindo se levantar. Isso é muito bom, eu estou vendo um progresso. Então, Talvez o porque, acolhimento que ela não teve com a mãe, ela está tendo comigo, né? Que é a transferência, talvez. com certeza, e por exemplo, eu acho que tem muito valor, porque é algo que acontece na transferência, contra a transferência, né? Nesse binômio de vocês duas, que tem um esforço dela, porque não é brincadeira você falar determinadas coisas, é um Não. investimento muito grande, é uma tentativa de falar, vamos lá, deixa eu ver se dessa vez dá certo, e seu também, Silvia. Então, é o encontro de duas partes que fazem um investimento. E nesse momento a gente está falando, assim, como que a análise é importante. Muito. Sabe? Como que é importante quando acontece um encontro assim, né? E de poder ter essa chance, porque é uma chance para os dois lados. Sim, e agora a gente está conseguindo falar aquilo que você falou do crescimento, que a Cláudia falou, olha, quando você for adulta, e eu estou conseguindo falar isso para ela, que ela está se dando, hoje a gente falava sobre isso, você está se dando a segunda chance, uma chance de viver, você tem direito de ser feliz, você está lutando para isso, ela está começando a entender isso, que ela vai É, ter a chance de crescer, isso é importante, que ela não entendia, viu? Antigamente não. claro, claro, quando a pessoa vem no sofrimento muito grande, ela se considera infeliz com a vida marcada, tal. Como é bom, às vezes, você poder falar para um paciente, olha, você tá passando, sim, um momento difícil, tal, mas não quer dizer que vai ser sempre assim, Sim. entende? As Uhum. coisas mudam, né? Nossa, na hora que eu li o caso do Hans, lembrava muito. Eu falei, gente, e é uma menina de 21 anos. É uma criança de 21 anos. Às vezes a gente fala, né, que, que todo adulto tem um lado infantil, tal, mas que lado infantil? Por isso que eu acho importante a gente estudar com afinco o pequeno Hans, porque a gente vai podendo entender o que é o infantil no adulto, né? São as questões lá edípicas também, não só edípicas, tem tantas outras coisas, mas a relação da criança com os pais, ela é estruturante, ela é fundamental, Fundamental. né? E a gente realmente poder conversar, poder entender, né? Aham. É muito interessante. E ter sempre esse olhar aqui que nós estamos comentando, de que é alguma coisa voltada para um desenvolvimento, né? Na vida tem uma sequência, né? A vida mental, de uma expansão, de uma possibilidade, de um dinamismo, né? A depressão, ela está associada com a paralisação, né?
A Daniele Quinodós fala de uma sucessão de dias iguais, né? Você tem a sensação que nada muda, fica só repetindo o sofrimento. Ao passo que quando você retoma um dinamismo na vida mental, você sente que cada momento um é diferente do outro, né? Obrigada, Cibele. Obrigada a vocês que estão compartilhando as experiências. Heron. Sibeli e grupo, né? Eu acho que é inevitável a gente ler o capítulo e não pensar na história da gente, dos filhos da gente, né? É. Eu tava lembrando, eu tenho duas filhas, né? De 22, 19. Aí quando a mais nova tava com 4 anos, ela falou assim: papai, quando você estiver bem velhinho, você vai morar comigo. Eu vou cuidar de você. Não falou nada pra mãe, né? É. Aí a de 6 falou assim: ele, você vai morar com ela. E ela, apontando pra mim, vai morar com quem? Também não era com ela, né? É. Era assim, muito uma colocação de piano muito clara, né? Muito evidente. E a gente, minha mulher tinha montado assim uma cesta que tinha muitos brinquedos, né? Olha, uma pena que eu não registrei. Então, à noite, as crianças sempre dormiram no quarto delas também, como os da Cláudia, e elas nunca quiseram ir. Às vezes a gente ia lá, ficava um pouquinho até dormir, dormiam, nunca foram. É interessante, elas nunca foram para nossa cama. E nessa sexta, aí tinha brincadeira. Era uma ludoterapia, né? Que contava tudo que tinha acontecido na escola brincando. A professora do ursinho falou para ele fazer isso, né? Contava exatamente tudo que. E o que que a professora fez depois, né? E indo. Que eu falei, é uma pena que. Acho que o cansaço da gente também, né? Trabalhou o dia inteiro, nunca registramos nada. Nem tiramos foto daquilo, né? Porque era uma ludoterapia ali. É. De fato, Heron, é isso mesmo que a gente está falando, porque quanto que as crianças estão falando num momento como esse, né? E de falar, olha, nem que for no fim da vida, quando você estiver bem velhinho, mas você vai ficar comigo, né? Mas assim, como que a gente ouve? Você tem toda a razão nisso que você falou. Às vezes você está super cansado no final do dia, tal. E às vezes a gente não se atenta, né, para ver que quanta coisa que está sendo dita naquele momento e quanto que a gente pode interferir quando está falando do ursinho na escola, tal, né? Assim, quando você considera que está falando dela, ela está contando as coisas dela e o tipo de orientação que a gente pode dar, né? Quando a gente tem as coisas assim bem conversadas, né? Aquilo que você falou, né? Que a gente quando vê para trás fala, eu teria feito diferente, né? Quem não tem filho não Nossa, fica isso para fazer diferente. é. Não que a Porque gente não é esteja errado. impressionante o que eles falam, né? É uma graça, é. Sibeli, eu estava pensando mais ou menos isso. Eu acho que esse caso está sendo muito interessante para mim, porque eu atendo crianças, né? E não, principalmente por isso, porque eu falo que ele é muito atual mesmo, porque as questões, elas são, né, estão aí, é o que a gente está conversando, né? É. E, e eu acho que eu fiquei, né, assim, pensei em muitas coisas aqui, enquanto lia também, mas eu acho que o que eu queria dizer, né, é em como que, é, na disposição mesmo dos pais hoje, de poderem ter esse olhar, essa escuta com os filhos hoje em dia, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que eu
nas minhas experiências, assim, eu vejo o quanto é difícil para esses pais, por N razões aí, quer que seja pela rotina, pelas condições internas mesmo, de poder ter esse essa atenção que o pai do Hans mesmo tem, né? Assim, ainda que, né, assim, esse esforço, né, que você vê que ele tem no de entender, né, esse interesse mesmo, como você disse, essa preocupação, que eu acho, né, que isso é muito fundamental. Eu fico, né, imaginando que talvez o Hans realmente conseguiu, né, passar por esse momento, muito por isso, assim mesmo, isso que o Heron estava dizendo, né, de poder ter esses momentos com as filhas, de ser, porque exige muito dos pais, né, parar no fim do dia para ter, vamos então brincar e contar o que aconteceu no dia, né? Exige muito deles. Isso é uma coisa que me angustia, assim, de ver, sabe? Ao mesmo tempo, as crianças que trazem tantas coisas, né? Que precisam tanto desses momentos e que às vezes os pais não conseguem, né? Por mil razões mesmo. Mariana, sem dúvida, sabe? Eu acho que você está trazendo uma questão, porque você veja assim, quando a gente tem filho pequeno, assim nessa idade de 3, 4 anos, normalmente os pais são jovens, né? E assim, às vezes você está numa fase ainda turbulenta da vida. Muita coisa você ainda não adquiriu a segurança que você gostaria. Isso do ponto de vista psíquico, né? Depois ainda tem a questão que às vezes você está numa luta muito grande para se firmar profissionalmente, né? Você tem às vezes uma insegurança, né? Não sabe ainda muito bem para onde que vai a sua carreira, não é? E aí você vai somando uma porção de coisas. Você tem às vezes que trabalhar muito para poder ter um progresso, para poder dar para a família o que você gostaria que tivesse. Às vezes o casamento ainda não está tão consolidado. O começo do casamento não é fácil, né? Às vezes fala Não. de lua de mel, que o começo do casamento, que coisa linda, tal. Nem sempre é assim. Às vezes é muito difícil, né? Você de repente vai morar com alguém que você divide sua cama, você divide sua vida, você não sabe nem direito quem que é, né? Uma pessoa que vem de outra família, né? As coisas não são fáceis, né? E Aí essa tudo, conversa, opa, desculpa, não, pode falar. essas conversas não são comuns, não são todos os lugares. A gente aqui conversa muito sobre essas questões do desenvolvimento infantil, sobre essas dificuldades do casamento, sobre o que é estar com um recém-nascido, o que é essa vivência desse recém-nascido, né? E isso eu penso agora, eu tenho 2 filhos, a Letícia com quase 12 anos, né? E o Luiz com 3. Na época da Letícia foi muito diferente do que eu quero com ele agora, né? Porque até em termos de compreensão do que se passava das coisas, era muito, muito anterior, né? Então, eu acho que tem tudo isso que gira, né, ao redor da gente como pais, assim, tanto o se firmar na profissão com certeza, se o relacionamento é um casamento que está começando há pouco tempo, se já tem uma história, né, que já passou por essa fase de adaptação maior, acho que o se constituir mãe e pai, né, quando a gente tem o primeiro filho,
são muitas coisas também, né? Que nem sempre a gente Com tem certeza. na sociedade um lugar para conversar sobre isso. Eu vejo muito isso com as gestantes, eu atendo gestantes no ambulatório de alto risco. E eu converso um pouco sobre a questão do recém-nascido e do pós-parto e tal. E às vezes elas ficam olhando para mim, tipo assim, nunca ouvi falar isso, sabe? Então, eu acho que a gente não tem muitos espaços para se Verdade, conversar Cláudia. sobre isso. E disso vem as dificuldades das crianças com os pais também, né? Com certeza, viu? Inclusive, isso que vocês estão trazendo, e também o que você falou, Cláudia, o que a Mariana falou, assim, como é importante a concepção que você tem ao atender os pais, entende? Uhum. Como é Sim. importante você estar ali com os dois na sua sala, um pai e uma mãe buscando ajuda, e você tem essa visão do que é enfrentado para você poder, hoje em dia, criar uma criança, entende? Uhum. É diferente do profissional que entra em contato com eles com crítica, né? Com uma ideia do que devia ser, né? Eu tenho uma concepção que pai e mãe faz o que pode, sabe? Que mesmo quem tem filho adulto, tal, e muita coisa não é feito porque a pessoa dá no limite dela, né? Posso Né? Às vezes, falar? claro. Ouvindo a conversa, fiquei pensando, né? Que é exatamente isso que você disse, Sibeli. A Mariana trouxe uma questão da importância dessa presença parental. E não há dúvida que é fundamental. Mas a prática, ela não funciona assim tão desenhada, né? A gente, vamos dizer, recebe esses filhos e ainda que tentando fazer o melhor, oferecer o melhor, muitas vezes as coisas vão passar desapercebidas. Até porque a vida é dinâmica. Aí também o que você trouxe, nós temos que nos preocupar com o trabalho, a manutenção material, o cuidado emocional. São várias frentes, né? E, então, eu entendo que, enquanto profissionais, o quanto a gente puder colaborar, ajudar esses pais, esses recém-pais, principalmente, na missão, vamos dizer assim, de educar, orientando, dando esse suporte. A Cláudia colocou uma coisa super legal, que é isso da falta de espaço de fala, né, da importância desse espaço, de abrir um espaço de fala para que eles possam trazer quais são essas dificuldades, quais são os pontos, e dividindo, conseguir dar mais atenção. Quando a Mariana falou, reservar um tempo para brincar, eu fiquei me vendo como mãe, né? Eu tenho 3 adultos jovens, né? E jovens adultos, ou sei lá, sou eu que estou achando que eles são muito jovens ainda, mas na verdade, eu vejo que nem sempre você tem como programar. Você até cria uma rotina, mas o que eu entendo que é fundamental é que os pais estejam disponíveis para, quando as situações surgem, quando elas vêm, e eles estejam disponíveis. Talvez eles não tenham programado nada, eles venham no susto mesmo, mas a coisa acontece e você está ali, presente verdadeiramente, entregue a essa função para ouvir, para conversar. Né? Outra coisa que a Sibeli falou, eu achei muito importante, quando os pais não conversam com as crianças, como as crianças são tratadas, como se nem pensassem, né? Como elas são desprezadas de certa forma.
ou pelo medo de falar sobre certos assuntos, vai falar de órgãos genitais, as pessoas morrem de medo de falar de um órgão genital. Então, assim, algo que não foi elaborado nos próprios pais. Então, eu entendo que esse trabalho com os pais, esse que a Cláudia faz, que eu faço, do pré, eu acho interessante quando eu converso com as mães que estão muito preocupadas com o parto, né? Falo sobre o parto e vou começando a entrar no pós-parto. Elas nunca me dão a mínima bola. É como se aquele pós-parto não existisse, até que ele acontece. E a gente sabe que o pós-parto é muito mais complicado que o parto. Então, assim, mas não adianta eu avisar antes, elas só vão sentir mesmo quando for a hora. E aí eu acho que nesse caso, nós profissionais estarmos presentes, nas diversas formas como pudermos, né? Às vezes você atua numa área institucional, ou você atua no seu consultório com quem te procura, mas poder ter essa mesma disponibilidade que os pais têm que ter para os filhos. Era isso. E assim, né, o que você traz também, né, Estela? Porque eu acho que a gente está valorizando bastante mesmo o encontro, sabe? Assim, você ter onde recorrer, você tem a diferença que faz, né? Até de você formular uma questão, né? Por exemplo, uma pessoa que fala para você do medo do parto, tal, e que você pode ir mais um pouco, né? E no fundo, às vezes o que a pessoa está pondo no parto é o medo terrível de ser mãe, né? Da virada que vai dar. Eu falo, não sei se eu vou dar conta, eu não sei como é que eu vou ser, né? Recentemente, Sibeli, eu atendi um parto. Foi muito interessante. Uma mãe muito bem preparada, uma mãe toda, inclusive uma psicóloga. E no instante do nascimento, no instante, quando falaram, ela chegou, nós vamos dar para você, né? No seu colo, ela fez assim, como assim? Tipo, como assim? Não estou entendendo, que história é essa, né? Eu achei muita graça, porque era bem esse o sentimento. Ok, eu estava aqui, eu estava grávida, eu até pari, mas vocês vão me dar um nenê no colo? Né? Eu acho assim muito Para legal, foi mim, uma cena muito marcante, né? e tem uma coisa que a gente está destacando assim, não é só uma questão de desenvolvimento intelectual, de preparo, tal. Nós estamos falando do caráter emocional de tudo, né? Que às vezes o casal tá ali na maior firmeza, batalhando, tal, mas tem questões que são muito difíceis, né? Às vezes que estão ali pelo meio. É claro que tem coisa que é muito vantajosa que tem, a vontade de lutar, a vontade de fazer, tal. Mas tem sempre uma mistura, né? Tem a parte que está preparada, que está adulta, que quer, e tem um lado que não é tanto, né? E a gente lida sempre com a dicotomia entre as partes, né? Agora, de fato, assim, a possibilidade de poder contar, né? Com o que quer que seja, assim, um grupo, um lugar, quanta diferença que faz, né? Você ter com quem conversar. Veja, por exemplo, isso que nós estamos estudando atualmente, assim, o Hans foi uma criança que ele recebeu muito. Como foi bom para ele, né? E Ele sabe, recebeu Sibeli, mesmo, né? opa. Desculpe eu, Mariana, até lembrei do que você falou outro dia sobre as diferenças dos nossos tempos, daquele tempo, que dá até
uma aflição, né? E eu achei interessante, porque é isso, né? O Hans, na verdade, recebeu muito. Ele recebeu muito, mesmo que muitas coisas esquisitas, mas recebeu. Mas você sabe que depois que eu fui lendo o caso, eu fui mudando meu pensamento a respeito dos pais, né? Porque é só a introdução, e eu nunca tinha lido o Hans, né? Então eu falei, nossa, né? Assim, eu fui realmente vendo de outra forma, sabe? Porque a gente olha com o olhar de hoje, né? E tem coisas que né, não, é muito diferente. Mas você sabe que eu fiquei pensando, Sibeli, que você falou que a irmã depois se suicidou, né? É, E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Assim, gente, o que será, né, que aconteceu aí para essa irmã ter. A gente vendo esses pais, né? Vendo todo esse empenho com o Hans e tudo. Eu fiquei bem curiosa, assim. é sempre uma história muito triste, né? Muito, porque você veja, eu não tive assim a oportunidade de ter um acesso enorme. Eu li isso na Rudinesco, né? Mas eles eram um casal muito privilegiado do ponto de vista financeiro, intelectual e afetivo também, porque pelo trabalho que foi feito com o Hans, eu acredito que era uma concepção familiar, né, de cuidar da educação dos filhos, tal. E aí isso traz para nós uma questão que ela é assim muito intensa. Não basta você ter, como a gente estava falando, um desenvolvimento intelectual, acesso à informação, uma vontade de que as coisas saiam muito bem, afetivamente muito disponível, porque a situação ela é de muitos fatores estão envolvidos, né? Então, a gente já comentou isso aqui, tem situações que você não sabe exatamente como ela será, porque não depende do nosso controle, né? Assim como a gente já citou casos que às vezes tem situações desfavoráveis e a criança se desenvolve muito bem. Mas eu Eu vou acho, pensar. Mariana, que é muito triste. Fala, Cláudia. Eu vou pensando que tem a ver com aquilo também do que a pessoa pode aproveitar do que é oferecido, do que ela vai conseguindo validar, do que vai sendo vivido. Aquela parte que você disse, não sei em qual momento das conversas, mas antes da gente começar o Hans, né? Que tem coisas que a gente pode fazer, mas que vai depender do outro a parte dele também, né? Então, como é que era essa parte dela, né? Exatamente. E a constituição de cada um, né? Sim. Os recursos internos. Então, a vida ela não é controlável, né? E que de você fazendo tudo certo, você se dedicando, então vai dar tudo certo. Não tem essa lógica, né? Depois você podia colocar, você começou a falar de uma autora, eu não consegui gravar o nome dela, que fala sobre a depressão. Depois você poderia colocar desse tempo que fica repetitivo, dessa vida Ah, sim. repetitiva. Você É, pode colocar referência para gente? sim, é a Daniele Quinodós, Tá. né? Que é até uma autora que eu gosto muito,
E ela fala sobre isso, Cláudia, ela escreve muito sobre o envelhecimento, né? E falando da depressão na velhice, que é uma coisa muito frequente, né? Porque a pessoa vive várias perdas, né? Às vezes vem a aposentadoria, acabou de criar os filhos, e que a vida fica um pouco sem sentido para algumas pessoas, para outras não, né? Mas fica, então, daí que ela usa esse termo, assim, que é uma sucessão de dias iguais, que não muda, a sensação de nada mudar, né? Eu tô vivendo uma situação assim com um paciente, e que ele fala disso, assim, que nada tá mudando, que tá tudo igual. E ele tá numa fase de mudança de mais quase 60 anos, né? E com uma situação bastante difícil nesse momento, porque ele estava fazendo uma mudança que ia ser boa para ele, para o trabalho e tal na vida, e a pandemia revirou o negócio tudo para trás, né? Então toda a organização comercial que ele estava foi tudo por água abaixo, tinha sido um super investimento que ele tinha sido feito, né? Então ele está numa fase muito depressiva, né? Já é paciente, já está comigo há muito tempo. Já, na verdade, ele já foi e voltou, é a terceira vez que ele está comigo. Então, me fez ficar muito curiosa de ler esse material dela. Então, eu tenho bastante coisa dela, assim, eu vou separar e aí eu coloco no grupo, sabe? Porque eu acho que é bem útil, sabe? Uhum. Porque ela não fala só do envelhecimento lá na frente, sabe? Ela fala dessa fase, assim, de mudanças muito importantes, né? Eu acho que pode ser útil, sim. Eu vou procurar, porque é um material, assim, eu podia dar para você a referência, mas é um material que não é traduzido, sabe? Infelizmente, não sei nem por quê, porque esse livro eu acho um espetáculo. E eu vou procurar, porque como ela veio várias vezes para o Brasil, então todas as vezes que ela se apresentou lá na sociedade, eu tenho o trabalho de lá, sabe? E aí eu vou colocar à disposição para vocês, porque eu acho que vai ser útil, né? Então tá bom, hoje nós vamos parar aqui. E daí vocês já sabem, para a semana que vem a gente lê o restante, né? Do Hans, vamos ver o que nós vamos acrescentando, tá bom? Beleza. Então, uma boa semana para vocês. Tá? Boa semana. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, Bem. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Obrigada. Boa semana.